Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Já sei que eu vou levar mais uma bronca por ter sumido, mas aqui estou eu de novo, não vou abandonar vocês, não fiquem chateados comigo. Às vezes as coisas se encavalam e eu não consigo tempo suficiente pra vir aqui gravar o podcast, como eu falei pra vocês. Eu infelizmente também trabalho. Se o podcast fosse uma maravilhosa fonte de renda seria maravilhoso, mas por enquanto eu ainda trabalho bastante. Então tô aqui de novo, não se sintam abandonados porque eu sempre volto. E hoje eu queria deixar um abraço especial pra Elaine, a mãe do Gabriel e da Annalice lá de Londrina. Ela encontrou com o Kio, eles estavam lá moram no mesmo condomínio, né? E o Kio encontrou com ela acabou saltando por coincidência de que ela também ouviu sobre o mundo. Aí ele falou pra mim, tem um ouvinte tu aqui no meu condomínio. Eu falei, opa, tá aqui, vou mandar um abraço pra ela no próximo podcast. Então, Elaine, não te conheço, mas um abraço pra você e pras crianças aí, tá bom? E, bom, já deixei o abraço do dia, vamos pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror. Se você é daquelas pessoas que acreditam que o governo está escondendo inúmeros segredos de você e constantemente encobrindo coisas, então você está absolutamente correto. Eu sou uma das muitas pessoas que eles contratam para limpar seus erros. Não sei exatamente por que me escolheram, não há nada de especial em mim, mas talvez seja justamente por isso. Eu já era um solitário e não vou curar o câncer nem criar a próxima arma de destruição em massa, então eu sou facilmente descartável. Eles me abordaram um dia depois do meu turno em uma lanchonete fast food. Não sei se eu tinha muita escolha, mas minha vida era tão monótona que eu estava pronto para qualquer mudança. Os homens que vieram à minha porta nem me disseram o que eu faria, apenas que se eu quisesse ajudar o meu país, deveria segui-los. Não olhei para trás nenhuma vez, e por mais estranha que minha vida tenha ficado, eu ainda não me arrependo. O próximo ano da minha vida seria brutal. Passei por treinamentos físicos e mentais extremos. Aprendi sobre coisas que achava que só existiam em filmes. Nem eu sei o que teria acontecido comigo se eu falhasse o treinamento, mas imagino que não me deixariam voltar à minha vida normal. Em nenhum momento, eles mencionaram para que eu estava sendo treinado naquele ano. Não, até me formar. Ao receber o aval dos superiores, fui levado a uma sala pequena com homens de terno preto e finalmente informado sobre o que eu faria. Meu novo trabalho seria caçar experimentos fracassados e outras anomalias que o governo não conseguiu conter. Nem todas as missões seriam iguais. Algumas seriam relativamente fáceis, enquanto outras quase impossíveis. A maioria das missões dava a opção de trazer o alvo morto ou vivo, mas é claro, sempre seria preferível trazê-lo vivo para mais experimentos. Minha primeira tarefa seria das mais fáceis, codinome O Sorveteiro. O sorveteiro, como a maioria dos experimentos fracassados, já foi um humano. Ele ainda tem a aparência de o típico motorista de caminhão de sorvete, mas essencialmente é um robô preocupado apenas em fazer seu trabalho. Então o que há de especial nele? Bom, nunca me dizem o porquê das criaturas que caço, mas sempre formo minhas próprias teorias. O caminhão do sorveteiro é a parte realmente especial. A música que toca nos alto-falantes age como um imã humano, hipnotiza qualquer um que a ouça a se aproximar do veículo. Quando você se aproxima, você compra sorvete. Dizem que o sorvete é delicioso, mas você nunca saberá ao certo, porque ele faz com que quem o coma entre em um estado de fuga. Nas 12 horas seguintes, você segue seu dia normalmente, mas no dia seguinte não lembra de nada. Dá pra entender porque isso seria um trunfo valioso pro governo. Infelizmente, os cientistas responsáveis pelo sorveteiro subestimaram ele um pouco. Antes que percebessem, acordaram 12 horas depois, sem saber para onde o sujeito de teste tinha ido. Tenho certeza de que me deram essa missão simples como um tipo de teste. Recebi um par de protetores auriculares reforçados e fui enviado para o último local conhecido do sorveteiro. Ele não foi difícil de encontrar. Só precisei seguir a fila de carros que estavam esperando para receber seu doce. Deixei que ele servisse todo mundo na área. Assim, ninguém se lembraria de mim, o que facilitaria muito o meu trabalho. Depois que todos pegaram seu sorvete, entrei na fila. Ele tentou me atender, mas em vez disso, alcancei o caminhão e o injetei com um tranquilizante. Ele pode ser só um casca de pessoa agora, mas não é imune a bons e velhos medicamentos. Amarrei-o e acoplei o caminhão ao meu veículo. Deixei-o na instalação governamental mais próxima e aguardei meu próximo alvo. Como eu disse, essa foi uma das missões mais fáceis. A próxima
não seria tão simples. Código O Ondulante. Diferente do sorveteiro, o ondulante ainda era basicamente humano. Ele não havia perdido suas emoções nem se tornado um zumbi sem mente, e talvez esse fosse o problema. Por meio de experimentos intensos, ele ganhou a habilidade de criar um terremoto concentrado e bem poderoso. Ele destruiu a instalação onde estava guardado. A maior preocupação com o ondulante era o perigo que ele representava para os outros. Se usasse seu poder em uma área populosa, incontáveis vidas poderiam ser perdidas. Esse foi um dos poucos casos em que me aconselharam a não trazer o alvo vivo. Novamente, sinto que essa missão foi um teste, só que de um tipo diferente. O governo queria ver se eu mataria por ele sem hesitar. E se eu fizesse, talvez não houvesse mais volta para mim. Tudo bem. Eu não tinha intenção de fugir. O ondulante foi um pouco mais difícil de encontrar, principalmente porque ele não estava tentando chamar atenção. Mas se o governo quer você, eles te encontram. Ele se mudou para uma cidade pequena, mudou o nome, o rosto, tudo na tentativa de escapar. Quase senti pena do cara. Duvido que ele tenha se voluntariado para ser cobaia do governo, e agora tudo que ele queria era uma vida normal. Quando encontrei a cidade onde ele estava, mantive distância. Não queria que ele explodisse comigo. Confirmei que ele era meu alvo, coletando amostras de DNA do lixo dele. Agora, só restava neutralizá-lo. Eu não queria matá-lo, mas eu não tinha muitas opções. Os cientistas que o criaram ainda não sabiam o alcance de seus poderes, nem o quanto eles o controlavam. Se eu o levasse vivo, não havia garantia de que o governo teria uma instalação capaz de contê-lo. Fiz o que eu achei melhor. Na noite em que ele voltou para casa, coloquei uma bala entre seus olhos. Não foi uma sensação boa, mas continuei me convencendo de que era necessário. Entreguei seu corpo e fui agradecido por meus serviços. Daí em diante, as coisas não ficariam mais fáceis. Meu próximo alvo, o Ghoul. Esse era um verdadeiro monstro. Não sei o que o governo estava tentando criar com o Ghoul, mas acho que não conseguiram o que queriam. Ghoul tem a força e velocidade aumentadas, mas com um pequeno problema. Ele come humanos. Quem sabe, talvez fosse exatamente isso que o governo queria. Como você pode imaginar, Ghoul encontrou até um jeito de escapar. Depois de um tempo, você pensaria que esses cientistas governamentais melhorariam em conter seus experimentos, mas parece que não é o caso. Essa missão poderia não ter sido tão ruim, mas recebi ordens restritas para trazer Ghoul de volta vivo. Todas minhas armas letais foram substituídas por tranquilizantes fortes o suficiente para derrubar um rinoceronte. Eu pedi um parceiro para essa missão, mas é claro, fui rapidamente negado. Ghoul tinha se estabelecido em uma floresta, o que não seria tão ruim se não fosse por uma trilha de hiking extremamente popular por lá. Sempre houve desaparecimentos frequentes naquela floresta, muitos atribuídos a suicídios, mas desde que Ghoul escapou, esse número aumentou significativamente. O governo me fez um favor e fechou a trilha no fim de semana. Seria só eu e o Ghoul. Não precisaria me preocupar com mais ninguém atrapalhando. Sempre quis ir a um encontro em uma trilha, mas não era bem o que eu tinha em mente. Entrei na floresta procurando por sinais do seu ninho. Eu tinha me certificado de não tomar banho a semana toda. Se ele viesse até mim, meu trabalho de arrastá-lo de volta ao veículo seria muito mais fácil, e eu sabia que cedo ou tarde ele ficaria com fome. Depois de uma hora seguindo marcas e pegadas que presumi serem do Ghoul, comecei a encontrar ossos humanos. Então, estava me aproximando. Segui o rastro por mais alguns minutos até começar a ouvir barulhos. Parece que meu encontro tinha chegado. Ouvi galhos sacudindo enquanto ele se aproximava. Em poucos instantes ele estava em cima de uma árvore grande, bem na minha frente. Olhou para mim, me estudando. Ele não era tão grande, talvez 1,68, com um corpo mediano, mas aparências enganam. Sua pele era de um amarelo doentio e seu cabelo estava rareando como se fosse um velho. Mas ele claramente era muito mais jovem. Seus olhos eram totalmente brancos, sem mais nada dentro. Depois de um breve encaramento, ele pulou. Havia uns 15 metros entre nós, então achei que teria alguns segundos para me preparar. Mas eu estava errado. Como se fosse um personagem de videogame, ele voou da árvore e caiu diretamente em cima de mim. Eu tive tempo suficiente para pegar um tranquilizante e enfiá-lo no lado dele, mas não foi o suficiente. Apesar da força do sedativo, ele pareceu relativamente inafetado. Ele ignorou e arrancou um pedaço do meu ombro. Eu fiquei deitado, indefeso, enquanto ele mastigava a minha carne. Sabia que não demoraria muito para ele voltar por mais. Lutei para pegar outro tranquilizante. Consegui pegar um pouco antes dele avançar para outra mordida. Enfiei o segundo tranquilizante diretamente em seu pescoço. Senti seus dentes se fechando no meu próprio pescoço. Mas antes que me mordesse, ele desmaiou. Soltei o maior suspiro de alívio da minha vida e o empurrei para longe. Coloquei as algemas especiais que deram para ele. Certifiquei-me de que a mordaça estivesse bem apertada. Não sabia quanto tempo os tranquilizantes durariam, mas esperava que fosse o suficiente para eu entregar esse monstro. Apesar de estar sem um pedaço do ombro, eu havia escapado vivo.
Esse era só um dos monstros que a ciência criou. Mal podia imaginar o que o futuro reservava para mim. Depois de entregar o Ghoul, informei os superiores que precisaria de pelo menos um mês de folga, e sabendo pelo que me havia feito passar, eles concordaram. No fim, estavam impressionados por eu ter voltado quase inteiro. Após o meu mês de folga ou de recuperação do Ghoul, recebi uma missão mais fácil para me reintegrar aos poucos. O nome do código era Romeu. Romeu foi feito para ser um sedutor, e ele era exatamente isso, um verdadeiro Adonis em todos os sentidos. Ele fazia a estátua de Davi parecer feia em comparação. Pelo que entendi, ele foi projetado para encantar mulheres, provavelmente diplomatas estrangeiras, mas no fim, ele encantava qualquer um e todos. Foi assim que ele conseguiu convencer seu caminho para fora da cela. Romeu não era exatamente um perigo para ninguém, exceto talvez para si mesmo, caso caísse nas mãos de um cônjuge traído. Mas tenho certeza de que ele saberia sair dessa também. Encontrar Romeu foi fácil, o difícil seria extraí-lo. Ele estava sempre cercado por uma multidão, quase como um culto. Se houvesse uma festa de alto nível, Romeu estaria lá, e nunca voltava para o seu quarto com menos de 10 pessoas seguindo-o. Eu precisaria de um plano para separá-lo de sua comitiva. Decidi em uma de suas festas para avaliar melhor a situação. Era crucial encontrar qualquer brecha que ele pudesse ter. O que eu não esperava, porém, era que Romeu se aproximasse de mim. Ele me deu boa noite e me chamou de Monsieur. Falou que não nos conhecíamos. Monsieur? Ele estava falando francês. Quase vomitei. Mas eu devia ter esperado, afinal ele tinha um ego enorme. Pelo menos era bom ver que seu charme não estava funcionando em mim. Não sei exatamente porquê, mas acho que tinha a ver com o meu nojo pela perfeição dele. Eu disse que me chamava James e era novo ali. Ele disse que achou meu nome fabuloso e que ficava triste por eu estar sozinho em uma festa. Prontamente me convidou para ir até sua casa para conhecer as partes mais refinadas da cidade. Isso era insinuação sexual? De qualquer forma, estava indo melhor do que esperado. Eu estava em contato direto com meu alvo. Se eu fosse para a casa dele, talvez pudesse esperar todo mundo adormecer e fugir com Romeu antes que percebessem. Eu disse que não sabia porque a gente tinha acabado de se conhecer. Não queria ser um incômodo. Disse talvez tentando me fazer de difícil. Ele insistiu e disse que eu precisava ir. Chamou uma moça chamada Samantha e pediu que eu acompanhasse até a casa dele. Ele disse que chegaria em breve e só precisava falar com alguém antes. Samantha realmente me guiou até a casa de Romeu. Eu já sabia onde ele morava, é claro, mas eu precisei bancar o desentendido. A propriedade dele era uma verdadeira mansão com uma estética que fazia parecer que alguém a tinha projetado no The Sims. Fui conduzido para dentro. O resto do grupo de Romeu chegaria pouco depois. Me ofereceram um uísque que aparentemente tinha mais de 100 anos. Não sou muito de beber, mas aceitei mesmo assim. Romeu chegou quase uma hora depois para a própria festa. Assim que entrou, veio direto até mim. Ele veio até mim e disse que precisava mostrar algo. Não hesitei em segui-lo. Essa era a minha chance de ficar a sós com ele. Poderia tranquilizá-lo e sumir antes que percebessem. Ele me levou a um cômodo do outro lado da casa. O quarto era diferente, algo inesperado. As paredes estavam cobertas de fotos, homens e mulheres, cada um de uma pessoa diferente. Acho que até reconhecia umas pessoas do grupo dele. Perguntei o que era aquilo e ele disse que eram todas as pessoas que ele tinha conquistado. Olhando em meus olhos, me disse que eu era a próxima e mandou eu tirar todas as minhas roupas, enquanto ele virava de costas e começava a tirar a própria roupa. Quase me senti compelido a fazer o mesmo. Suas palavras tinham um poder absurdo, mas consegui resistir. Ao invés disso, me aproximei e enfiei o tranquilizante em seu pescoço. Certifiquei-me de cobrir sua boca com fita adesiva. Já tinha ouvido palavras demais dele por uma noite. Romeu era muito maior que eu. Então foi um esforço arrastá-lo pela janela até meu veículo. Mas consegui antes que alguém suspeitasse. Imagino que seus amigos só tenham pensado que ele estava conquistando meu tempo extra. Minha experiência com ele quase me fez sentir saudade do encontro com o Ghoul. Quase. Minha próxima missão seria outra divertida. Se chamava Kong. O que acontece quando você mistura DNA humano com DNA de gorila? Bom, aparentemente você cria Kong. Pessoalmente eu teria preferido o nome César, em referência ao planeta dos macacos, mas ele não é exatamente um gorila. E de qualquer forma, não coube a mim escolher. Kong era basicamente uma versão menor do Pé Grande. E antes que pergunte, não sei se o Pé Grande existe, ainda não fui encarregado de caçá-lo. Kong seria uma missão de eliminação. Não havia garantia de que os tranquilizantes funcionariam, ou se funcionassem por quanto tempo, sem contar que ele já tinha matado 2 cientistas durante sua fuga, então não estavam muito preocupados em trazê-lo vivo, só queriam dissecar o que sobrasse dele.
Me deram instruções específicas para evitar atirar na cabeça se possível. Eles queriam principalmente examinar o cérebro, e isso não seria possível se eu espalhasse no chão. Outro problema era minha falta de experiência com armas de longo alcance. Claro, isso tinha sido parte do meu treinamento, mas só o básico. Me disseram que a maioria das missões seria corpo a corpo, então não era tão importante. Bom, agora parecia bem importante. Assim como Gul, Kong havia se estabelecido em uma área florestal, mas como sua dieta não incluía carne humana, eles escolheram um local bem mais isolado. Acho que Kong não queria machucar ninguém. Ele poderia ter vivido ali sem incomodar ninguém, mas não era isso que o governo queria. Meus superiores me informaram que já haviam feito varreduras aéreas da área e sabiam exatamente onde ficava a caverna em que ele estava. Claro, eles fizeram a parte difícil e eu ficaria com um trabalho sujo em solo. Posicionei-me em um ponto alto com vista para a caverna e preparei o rifle de precisão que eles me deram. Agora, eu só precisava esperar. Após algumas horas, Kong finalmente apareceu. Ele saiu da caverna e começou a se alongar, como a maioria de nós faz ao acordar. Ajustei o rifle, alinhei a mira onde presumi estar seu coração e puxei o gatilho. Errei. Não havia considerado que o vento havia mudado desde que comecei a esperar, e a bala desviou para a direita, acertando a pedra da caverna. Kong não se moveu. Ao invés disso, apenas olhou para mim com olhos muito humanos. Ele não tentou fugir. Sabia que eu viria eventualmente, e se não fosse eu, seria outro. Kong havia aceitado seu destino. Eu já tinha matado. O ondulante, claro, mas aquilo foi diferente. Fiz enquanto ele dormia. Não precisei ver o olhar dele antes da morte. Quase desejei que Kong fosse um monstro como Gul. Assim não me sentiria mal por acabar com ele. Com uma leve hesitação, recarreguei a arma, ajustei a mira considerando o vento e atirei novamente. Tiro certeiro. Kong caiu instantaneamente. Fui até ele para confirmar a morte e, por sorte, ele já estava morto. Não sofreria mais. Kong era pesado demais para eu carregar sozinho, então acionei o sinalizador que me deram para essa situação e esperei a equipe aérea vir buscá-lo. Sentar ao lado do corpo sem vida de Kong me fez questionar meu trabalho. Nunca tinha me sentido tão enojado comigo mesmo, mas sabia que não havia saída para mim. Já estava envolvido demais. Talvez o governo tenha criado outro monstro em mim, e um dia terão que me eliminar também. Mas por enquanto, ainda estou fazendo o trabalho sujo deles. Código Dahlia. Dahlia ela é uma boneca. Uma boneca de ventríloco, para ser exato. Apesar da aparência simples, ela é bastante perigosa. Embora não do jeito que você imagina. Ela não consegue se mover sozinha. Bom, consegue falar, mas é só isso. Então não espere vê-la correndo pela sua casa à noite esfaqueando pessoas. Não. Ao invés disso, Dahlia tem um poder de influência incrivelmente forte. Um simples olhar nos seus olhos e ela terá total controle sobre você. É meio irônico, na verdade, uma boneca de ventríloco transformando humanos em marionetes. No meu briefing, me disseram que Dahlia é a definição de sádica. Ela adora fazer suas vítimas causarem o máximo de dor possível antes de finalmente se livrar delas. Não sei se demônios existem, mas se existem, tenho certeza de que é isso que está preso dentro do corpo daquela boneca. Acreditava-se que Dahlia estava com uma família de 4 pessoas, levada para lá por um cientista que havia caído sob seu controle. Ela só estava desaparecida há uma semana, mas não havia como saber o que poderia ter acontecido nesse tempo. A cientista que a levou voltou ao trabalho um dia depois e tentou matar seus colegas, mas foi rapidamente neutralizada. Cheguei à casa da família esperando ser surpreendido pelo que encontraria. Digamos que meu desejo foi atendido, mas não do jeito que eu queria. Bati na porta da frente, e depois de alguns minutos sem resposta, tentei a maçaneta e descobri que estava destrancada, quem dera não estivesse. Assim que entrei, fui atingido por um cheiro pútrido, aquele que só significa uma coisa: morte. As paredes estavam cobertas de sangue, parte já seco, parte ainda fresco, escorrendo lentamente. Encontrei a família reunida na sala de jantar. A mãe e as 2 crianças estavam sentadas em um pequeno triângulo, já mortas e em decomposição. Seus estômagos haviam sido abertos, com as vísceras expostas, posicionadas de forma a parecer que estavam comendo seus próprios órgãos. No centro do triângulo, pendurado no teto, estava o pai. Ele tinha arranhões e cortes por todo o corpo, mas isso não era nada comparado ao que acontecera com sua família. Estava prestes a vomitar quando ouvi uma voz vindo do outro canto da sala, dizendo que eu tinha chegado bem na hora e o que eu achava da sua obra de arte. Dahlia? Eu perguntei. Ela fez uma voz triste e perguntou se eu já tinha vindo buscar ela. Eu prontamente disse que sim, e ela sentiu que não tinha problema, pois já tinha terminado lá mesmo, e que eu poderia levá-la, pois em breve ela sairia novamente. Me aproximei da voz, mantendo a cabeça baixa. Não tinha a menor intenção de acabar com aquela família, mas cheguei perto. Fechei os olhos, peguei Dahlia, virei de cabeça para baixo e levei até o carro.
Dália pediu para ser colocada no banco da frente, pois gostava de conversar. Ainda insinuou que seria algo diferente para mim, pois eu não parecia ter jeito com as mulheres. Por mais que eu quisesse jogá-la no banco de trás e cobri-la com um cobertor, também não queria tirá-la do meu campo de visão. Então concedi seu desejo. Coloquei-a cuidadosamente no banco da frente com a cabeça virada para a janela. Mentira dizer que não estava curioso sobre ela. Queria entender o que faz um monstro ser um monstro. Ela sugeriu que eu a levasse para minha casa ao invés de levar ela para o governo. Disse que nos divertiríamos e eu logo respondi que ela seria uma ótima lenha para minha fogueira. Ela riu e disse que gostava de mim porque eu era engraçado e disse que talvez me poupasse. Eu perguntei se ela não matava todo mundo e ela respondeu de pronto que não, pois gostava de deixar as pessoas realmente ruins vivas. Ela se divertia mais assim. Na hora eu me irritei. Será que ela estava me provocando? Exclamei que eu não era ruim. Ela riu e disse que eu não estava no nível dela ainda, mas tinha potencial, pois nem tinha tremido ao olhar a obra de arte que ela tinha feito. Ela tinha razão em parte. Eu não reagi ao ver os corpos. Senti um pouco de náusea, mas alguns meses atrás provavelmente teria desmaiado. Quer eu queira ou não, estou mudando e não é para melhor. Eu perguntei a ela o que ela era e ela disse para olhar nos olhos dela que ela me contaria. Eu ri e disse que não era tão burro assim. O clima ficou pesado e ela perguntou se eu tinha medo de me ver nos olhos dela. Era o suficiente. Mandei ela calar a boca ou jogaria ela num triturador de madeira. Foram minhas últimas palavras naquela viagem. Entreguei Dália e avisei sobre a bagunça na casa. Disseram que enviaria alguém para limpar. Esperei que me dessem um tempo depois do que vi, mas não tive tanta sorte. Assim que a entreguei, já tinha uma nova missão. Código Jack. Um nome grandioso, eu sei, mas essa foi sem dúvida a missão mais estranha até agora. Pelo que pude perceber, Jack era totalmente humano. Não fazia ideia de por que estava me mandando atrás de humano. Talvez fosse um cientista fugitivo, alguém que sabia demais, mas certamente não era o tipo de coisa que eu estava acostumado a caçar. Me disseram, porém, que Jack era incrivelmente perigoso e que eu não deveria arriscar capturá-lo vivo. Em outras palavras, queriam ele morto. Isso só me deixou mais curioso sobre os segredos que Jack deveria guardar. Jack estava sempre em movimento, então não foi fácil encontrá-lo, mas meu treinamento valeu a pena e finalmente consegui localizá-lo. Observei-o por um tempo. Ele não parecia perigoso, suspeito e cauteloso sim, mas não perigoso. Uma noite ele saiu do quarto de hotel para buscar comida. Decidi me convidar para dentro. Jack e eu precisávamos conversar. Ele não pareceu surpreso ao voltar e me encontrar sentada no sofá. Apenas ergueu os braços. Ele só olhou para mim e disse que eu deveria fazer o que tinha que fazer. Na hora, pedi para ele se sentar. Ele levantou a sobrancelha e perguntou se eu sabia o que acontecia com pessoas curiosas. Revirei os olhos e novamente indiquei para que ele se sentasse. Perguntei a ele por que tinham me mandado atrás dele. Ele riu e falou que eu era ele, ou pelo menos que já foi ele. As pessoas só diziam a ele quem matar e quem trazer vivo, e ele obedecia sem questionar. Um dia ele só cansou e aqui estávamos nós. Isso me pegou de surpresa. Sabia que ele devia ter alguma conexão com a agência, mas nunca imaginei que ele já estivera no meu lugar. Então realmente não havia saída a não ser a morte. Eu cruzei o quarto, saquei minha arma e matei Jack. Tinha as respostas que queria. Talvez Dália estivesse certa no fim, não somos tão diferentes. Voltei com o corpo de Jack. Dessa vez não pediram relatório, apenas me deram um aceno de cabeça e disseram para ir para casa e esperar pela próxima missão. Será que foi outro teste? Se foi, tenho certeza de que passei com louvor. Sei que podem me julgar pelas escolhas que fiz, mas se não fosse eu, seria outro. Essa é a vida que eu escolhi, ou que foi escolhida para mim. De qualquer forma, não há mais volta. Sou apenas uma peça descartável nesse grande esquema. Mas não confunda minhas ações com lealdade cega. Sei que as pessoas para quem trabalho não são boas. Apenas conheço meu lugar no mundo. E no minuto em que deixar de ser útil, acabarei como Jack. Como diz o ditado, antes um diabo conhecido do que um diabo desconhecido. Eu sou apenas uma engrenagem, uma máquina gigante. E no momento em que minha engrenagem parar de funcionar, serei descartado e substituído por outra. Apesar de arriscar a morte todos os dias, nunca me senti tão vivo. Não tenho mais pesadelos com aqueles que matei. Parei de me importar com essas coisas. Se eu ficar fraco demais, acabarei como Jack. E não tenho intenção de deixar isso acontecer. Depois de me livrar de Jack, ganhei uma semana de folga. Fazia tempo que não tinha um momento pra mim e foi estranho. Nunca tive muitos amigos e meu trabalho me afastou dos poucos familiares com quem ainda mantinha contato. Essa semana me fez perceber o quão vazia minha vida se tornou. Era isso que eles queriam? De qualquer forma, assim que a semana acabou, eu estava de volta ao trabalho, pronto para minha próxima missão. E ela veio. Codinome Mímica.
Como o nome sugere, Mímica é uma mestra do disfarce. Ela tem a habilidade de transformar seu rosto em uma réplica perfeita de qualquer pessoa que escolher, mas não pode mudar o corpo. Imagino que ela ainda seja um trabalho em progresso. Imagino que o governo poderia fazer se criasse sósias perfeitos de quem quisesse. Mímica havia escapado junto com outros experimentos, mas ela era a prioridade máxima. Acreditava-se que todos haviam se separado, mas fui avisado para ficar atento caso algum deles tivesse se unido a ela. Por causa da sua habilidade, Mímica seria incrivelmente difícil de encontrar. Por isso, vários caçadores como eu receberam a mesma missão. Se nossa informação estivesse correta, ela ainda não havia saído da cidade. Mas se tivesse, talvez nunca a encontrássemos. A única maneira de identificá-la era por uma cicatriz distinta no ombro esquerdo. O governo havia montado bloqueios em todas as saídas da cidade, enquanto nós, caçadores, revirávamos o interior. 3 outros caçadores e eu recebemos quadrantes para vasculhar. Mímica não tinha família, então ela teria que invadir algum lugar ou encontrar um local abandonado para se esconder. Passei horas andando pelas ruas do meu quadrante, perguntando a estranhos se haviam visto uma mulher suspeita e checando casas velhas e abandonadas. Não encontrei nada, até que um homem magro, aparentando uns 20 e poucos anos, se aproximou de mim. Ele perguntou se eu estava procurando alguém, e eu disse que sim, mas não sabia exatamente como a pessoa se parecia. Ele riu e disse que talvez pudesse ajudar. Disse que viu uma garota entrando no prédio abandonado na esquina. Ela agia de forma estranha e olhava para trás o tempo todo. Eu agradeci ao senhor e fui checar. Cheguei rápido ao prédio e entrei. Para minha surpresa, Mímica realmente estava lá, mas não estava exatamente do que eu esperava. Ela estava amarrada a uma cadeira. Sabia que era ela porque a cicatriz estava bem visível. Nenhum outro caçador havia me avisado que estava no meu quadrante ou que a havia encontrado. Então por que ela estava amarrada? Foi quando me lembrei de quem me disse que a encontraria ali. O estranho. Antes que eu pudesse me virar, ouvi sua voz, dizendo que ela era um presente e que ela é muito importante para eles, não era? Ele não estava atrás de mim. Ele estava atrás da Mímica. Como ele tinha chegado ali? Eu perguntei quem ele era e ele disse que não importava, mas que podia agradecer a ele. Logo balançou a cabeça e disse para não me preocupar com agradecimentos, que ele queria me entregar uma mensagem. Eu olhei para trás, mas ele não estava atrás de mim. Ele tinha acabado de aparecer na minha frente, perto da Mímica. Como ele tinha chegado até ali? Eu quase tinha corrido até aqui. Eu rosnei perguntando de quem era a mensagem. E ele me perguntou rindo se eu já tinha esquecido da minha namorada, Dália. Eu interrompi e disse que ela não era minha namorada, e sim uma boneca demoníaca que deveria estar em uma fogueira. O homem riu antes de responder. Ele falou que ela disse que eu diria algo assim. De qualquer forma, ela só queria que eu soubesse que ela estava vindo me buscar em breve e que sentia muito minha falta. O homem pediu licença, se virou e foi embora. Eu mandei ele parar. Ele não respondeu, nem parou de andar. Eu peguei minha arma e atirei. Minha mira era perfeita. Ou seria, se o dardo não tivesse passado direto pelo homem, como se ele nem estivesse ali. Ele continuou andando até uma parede e simplesmente atravessou ela. O que diabos tinha acabado de acontecer? Um homem apareceu do nada, me levou até a Mímica, me disse que Dália estava vindo atrás de mim e ainda por cima parece ter algum poder estranho, já que objetos passam direto por ele. Ele estava sob o controle dela. Eu não fazia ideia do que estava rolando, mas eu ainda tinha um trabalho a fazer e meu alvo estava bem na minha frente. Avisei os outros caçadores que havia encontrado o alvo e que eu levaria de volta. Foi o que eu fiz. Levei Mímica de volta aos meus superiores. Quase esperava algum tipo de elogio, mas sabia que era improvável, mesmo com o valor dela. Mas minha surpresa ainda estava por vir, quando cheguei à instalação da contenção. O lugar inteiro estava em lockdown, pelo menos o que ainda dava para trancar. Metade do prédio tinha sido destruído. A instalação ficava fora da cidade, em uma área isolada, por motivos óbvios. Então, sabia que nenhum civil havia morrido, mas vi vários corpos de cientistas e guardas espalhados pelo local. Alguns deles tinham famílias, mas, bem, esses não eram exatamente anjinhos. Encontrei um dos meus superiores que rapidamente me explicou a situação. Enquanto nossas forças estavam dispersas procurando Mímica, um grupo atacou a instalação. Era óbvio que estava atrás de um experimento específico, mas ainda não sabia qual. Cerca de 20 dos 50 experimentos mantidos ali haviam escapado. Tentei perguntar quais, mas me disseram que era confidencial. Apenas me mandaram deixar Mímica com eles, ir para casa e esperar até resolver a situação. Eu ficaria muito ocupado em breve. Parte de mim já conhecia pelo menos um dos experimentos que escapou. Será que ela era o alvo? Acho bem possível. Afinal, já me avisaram que ela estava vindo atrás de mim. Eu não sei o que vai acontecer, mas tenho certeza que não será nada de bom. Já haviam se passado alguns dias desde o ataque à instalação. Eu fui temporariamente dispensado enquanto o governo resolvia a bagunça. Com metade do prédio destruído, não adiantaria nada caçar os experimentos sem ter onde colocá-los. De qualquer forma, acabaríamos encontrando todos. Consegui dormir por cerca de 4 horas antes que meu telefone tocasse. Era hora de caçar os fugitivos.
Eu e os outros 3 caçadores que haviam ajudado a procurar Mímica fomos chamados. Recebemos uma pequena lista dos experimentos que haviam escapado. Para meu desespero, Dahlia estava de fato na lista. Ela não podia se mover sozinha, então era óbvio que estava com outro experimento, mas qual? Eu não fazia ideia. Folhei as páginas para ver se o homem que eu havia visto com Mímica estava na lista, mas ele não estava. Conseguimos encontrar cerca de metade dos 20 fugitivos no primeiro dia. Alguns experimentos simplesmente se destacam demais e, sem a ajuda do mundo exterior, são alvos fáceis. Mas ainda restavam 11 foragidos. Dahlia, é claro, entre eles. Toda vez que encontrávamos uma nova pista, eu torcia para que fosse alguém carregando Dahlia, mas infelizmente não era o caso. Depois de uma busca rápida pela cidade vizinha, sem resultados, fomos mandados para casa descansar. O governo analisaria as câmeras e nos avisaria se encontrássemos algo. Ele também estava chamando reforços após o ataque, tentando descobrir quem estava por trás dele. Mas eu não ia voltar para casa com uma boneca assassina me perseguindo. Ao invés disso, garanti que não estava sendo seguido, estacionei meu carro em uma rotatória e me escondi em um hotel barato. Era um lugar decadente e sujo, mas ironicamente isso me fez sentir mais seguro. Dormi com minha arma letal na mão e a de tranquilizante por perto. Sabia que não conseguiria dormir muito, mas seria pior se Dahlia aparecesse e eu estivesse exausto demais para reagir. A noite passou sem incidentes. Fui chamado de manhã cedo novamente. 2 experimentos haviam sido avistados juntos. Eles roubaram o carro e estavam a caminho de sair da cidade. A equipe da instalação iria atrasá-los o máximo possível, manipulando os semáforos. Queriam que eu e outro caçador os seguíssemos. Eles poderiam nos levar a mais fugitivos. Encontrei rapidamente um dos caçadores, um homem de 30 e poucos anos e provavelmente muito mais experiente que eu. Por sorte, avistamos o carro roubado logo antes dele deixar a cidade. Apesar de sabermos que haviam sido atrasados, parecia fácil demais. O carro começou a pegar estradas secundárias e finalmente parou em frente a uma cabana velha. Apesar de sermos os únicos carros atrás deles, a maior parte do tempo, eles não pareciam suspeitar que estávamos os seguindo. O outro caçador estacionou a certa distância e começou a se preparar. Peguei meu telefone e era óbvio que aquilo era uma armadilha. Pensei em pedir reforços, mas outro caçador me impediu. Ele me chamou de novato e disse que fazia isso há muito tempo e que sabia que provavelmente era uma armadilha, mas não achava que mandariam alguém para nos ajudar. Estávamos por nossa conta. Ele pediu para que eu esperasse lá fora enquanto ele entrava para averiguar, e eu assenti friamente. Sabia que ele provavelmente estava certo. O governo não se importava muito conosco. Provavelmente me repreenderiam e perguntariam o que eu estava esperando. Então, me preparei também. A morte talvez fosse melhor que o que Dahlia queria fazer comigo. Nós saímos do carro e nos aproximamos furtivamente, tanto quanto é possível durante o dia. Quando chegamos à porta, o caçador fez uma contagem regressiva e jogou uma espécie de granada pela janela. Ela explodiu em gás, enchendo a cabana rapidamente. Não pude evitar de pensar, por que nunca me deram acesso a essas granadas antes? O gás se dissipou, cobrimos o nariz com nossas camisetas e entramos. Encontramos imediatamente os experimentos desmaiados no chão. Se me lembro bem, seu codinome era Trauma. Ao tocar alguém, ela podia forçar a pessoa a reviver seus piores pesadelos. O outro caçador começou a amarrá-lo enquanto eu ficava de guarda. Ele estava quase terminando quando tudo ficou escuro. Quando voltei a mim, vi outro caçador amarrado a uma cadeira na minha frente, ainda inconsciente. Olhei para baixo e percebi que estava na mesma situação, preso firmemente a uma cadeira. Uma voz masculina falou que eu tinha finalmente acordado. Virei a cabeça e era o homem de antes, aquele que havia atravessado a parede. Ele também estava sentado, mas não estava armado. Duvido que qualquer corda pudesse segurá-lo de qualquer forma. No seu colo estava uma boneca, com um capuz puxado o suficiente para cobrir seus olhos. O homem falou novamente. Eu perguntei o que ele queria. Ele riu e disse que falou que Dahlia viria me buscar, mas achou fofo que eu fui atrás dela. Uma voz de boneca perguntou se eu tinha sentido falta dela. Falei para ela me matar logo, e ela disse que deixava os maus vivos novamente. Eu me irritei e perguntei o que ela queria. Derrubar o governo? Ela riu e disse que eles eram poderosos demais para isso, e ela simplesmente não se importava com eles. Ela queria a mim. Eu disse que não era como ela, que poderiam me matar. Então ela riu de novo e falou que talvez ainda não fosse, mas que seria em breve. Assim que ela disse isso, 2 pessoas entraram na sala, ambas de jaleco. Uma delas segurava uma seringa. Quando chegou perto de mim, enfiou a agulha no meu braço e injetou o líquido. E o mundo escureceu novamente. Acordei mais uma vez e vi 2 corpos. Um era o outro caçador e o outro era o meu. Ambos com um tiro na cabeça. Como que isso era possível? Eu estava morto, então como ainda conseguia ver isso? Eu olhei para baixo temendo o pior. Eu não estava preso a uma boneca. Eu ainda parecia humano. Toquei meu rosto e meu corpo ainda era sólido. Ainda conseguia pegar objetos, mas por que meu corpo parecia morto no chão? Ela disse que era incrível, né?
Era a habilidade de um dos experimentos, criar réplicas, e a pessoa que parecia comigo tinha sido morto exatamente com minha arma. Eu gritei perguntando o que tinham feito comigo. O homem simplesmente encolheu os ombros. Ele disse que aparentemente meu corpo tinha rejeitado o soro. Rejeitou? Bem, pelo menos isso era uma boa notícia. Ainda assim eu estava preso em uma sala com um dos meus captores, um cadáver e uma réplica do meu próprio corpo. Ele disse que, como o soro não tinha funcionado, Dahlia tinha um último plano para mim. Assim que ele disse isso, a porta se abriu novamente. Trauma trouxe Dahlia de volta para a sala, dessa vez sem o capuz. Eu não estava mais amarrado, mas sabia que ainda não tinha como escapar. Então fiquei parado enquanto Trauma se aproximava com Dahlia nas mãos. Quando ela ficou bem na minha frente, me agachei e olhei diretamente nos olhos de Dahlia. Eu não lutaria contra o destino. O que vi naqueles olhos foi puro mal. Vi guerra, assassinatos, mortes, suicídios, uma tragédia sem fim. Mas não perdi o controle. Ao invés disso, rapidamente peguei o isqueiro que havia escondido no meu sapato desde que soube que Dahlia havia escapado. Acendi-o e quase instantaneamente eu aproximei do vestido dela. Ela pegou fogo. Não havia como apagar as chamas. Trauma e o homem estranho tentaram desesperadamente, mas era como se Dahlia tivesse sido encharcada em gasolina. Sorri por um segundo antes de correr para a porta. Vi várias pessoas no caminho, mas nenhuma parecia se importar comigo. Todos estavam tentando chegar à sala onde Dahlia estava. Sabia que a cabana inteira pegaria fogo em breve, então só precisava sair dali. Assim que cheguei do lado de fora, corri até onde o carro do caçador estava estacionado. Surpreendentemente, ainda estava lá. Eles não o haviam movido, mas ele ainda tinha chave. Então, quebrei a janela, fiz uma ligação direta o mais rápido possível e saí em alta velocidade. Quando passei pela cabana, o fogo já estava enorme. Quase esperei que todos lá dentro morressem. Mas todos estavam sob o controle de Dahlia. Talvez houvessem pessoas boas entre eles. Deixei o pensamento morrer enquanto seguia em frente. Estou escondido desde aquele dia. Sei que gravar isso só me coloca em mais perigo, mas essa história precisava ser contada. É quase certo que o governo virá isso. E talvez envie alguém atrás de mim. Mas eu não me importo mais. Eu não serei marionete de ninguém. Nem do governo, nem de uma boneca psicopata. Eu estou oficialmente fora da caça dos erros do governo. In the quiet halls where shadows creep, there's a cage for secrets they must keep. Whispers hum like ghosts in the air. Danger's hidden, but it's everywhere. Run and chase through the midnight glow. Creatures flee from the depths below. Disposable man with a hollow grin, hunting the beast yet darker within. Glass walls crack and alarms do sing. Freedom calls on a shattered wing. The monsters run yet they're not alone. A darker shadow claims the throne. Run and chase through the midnight glow. Creatures flee from the depths below. Disposable man with a hollow grin, hunting the beast yet darker within. Glass walls crack and alarms do sing. Freedom calls on a shattered wing. The monsters run yet they're not alone. The darker shadow claims the throne. Run and chase through the midnight glow. Creatures flee from the depths below. Disposable man with a hollow grin, hunting the beast yet darker within. He smiles as chaos lights the night. Evil hunting evil in the pale moonlight. What's the price of a soul so lost? Freedom for creatures at a deadly